Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro O Médico de Nossas Almas. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Lúcia Almeida. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Jababe. Eu vi essa semana, numa assembleia no plano espiritual, um ancião que viveu na época de Jesus. Diz ele que caminhava na borda da praia, muito triste, com uma visão muito fraca, e viu sentado debaixo de uma palmeira um vulto, um homem que olhava o mar da Galileia, como se tivesse se transformado numa estátua de pedra. E ele, naquele instante, foi se aproximando, e como o homem estava muito quieto, ele não quis perturbá-lo. Ficou ali a admirar aquela postura, aquele perfil tão belo, aqueles cabelos revoltos pela brisa que soprava leve. Depois, os olhos daquele homem se voltaram para ele, e era tal a luz, tal a fulgurância que havia naquele olhar, não como raios de luz, mas uma luz interior tão grande que parecia o mais precioso cristal a refletir o azul do céu. E, naquele entardecer, com aquele azul belíssimo nos olhos, aquele homem lhe disse: "Você vem de muito sofrimento, já vê muito pouco daquilo que o cerca. Seus filhos, envolvidos pelas paixões, pela ambição, tomaram-lhe tudo e só lhe resta o alforje e o cajado. Mas você ainda traz no coração a certeza de que assim estava escrito, pois Deus quis. Em verdade, eu lhe digo, meu bom homem, que Deus não anseia de forma nenhuma que os filhos abandonem os pais e nem abandone os seus semelhantes em aflições. Deus não deseja que existam barreiras a separar as criaturas. Ele deseja sim que todos se deem as mãos e sejam irmãos. Vá em paz, meu bom homem. Não muito longe você receberá de Deus uma grande surpresa." O homem não queria sair dali, como ele nos disse. Sentiu um desejo imenso de permanecer, mas a mão se levantou e disse: "Vá, siga, não tarde a surpresa tão agradável que o espera." Ele continuou pela orla da Galileia, voltando sempre a cabeça naquela direção, e o homem, de postura tão real, tão cheia de nobreza, continuou como se fosse uma estátua de pedra. Ele descobriu que aquela sombra que lhe toldava o olhar havia desaparecido. Já não possuía mais a catarata que o impedia de andar com rapidez. E ele então apressou os passos. E ao apressar os passos, eis que ele escuta: "Jababe, Jababe, para onde você vai? Há quanto tempo eu não o vejo?" Ele olhou com dúvidas se ainda conhecia aquele homem. Mas quando ele correu na sua direção e o apertou nos seus braços, ele se lembrou que havia criado aquele menino, já rapazola, contra a vontade da sua esposa, e que aquele menino havia conseguido um emprego de guia de camelos. E depois de adulto ele se fora, mas sem nunca deixar de manifestar o carinho imenso que sentia por Jababe, a sua esposa e os seus filhos. "Então, o que é feito da sua vida, Jababe?" "Ah, meu filho, os meus filhos, cada um foi viver a própria vida, e eu me tornei uma carga por demais pesada, e hoje moro sozinho, aqui e ali. Quando tenho algum dinheiro para pagar, vou para um albergue. Quando não tenho, durmo nas soleiras ou do templo ou do mercado." "Não, Jababe, você irá comigo. Eu tenho uma casa e tenho filhos. Minha esposa será sua filha, e meus filhos serão seus netos. Grande é a alegria que vai entrar hoje em minha casa, porque se hoje eu sou um homem honesto e trabalhador, devo a sua caridade que recolheu um órfão abandonado, para me dar a confiança do seu teto e a da sua amizade." Abraçando Jababe, passava-lhe as mãos nas têmporas, beijava-lhe o lobo da orelha, feliz. E lá foram os dois, e ele nos disse: em verdade,
Como Jesus disse, aquele filho que eu recolhi na rua fora meu filho em muitas encarnações, e por provas necessárias para as nossas almas, ele veio à porta do meu lar pelo abandono. E assim Jabab nos mostrou a projeção da alegria que ele viveu em casa de seu filho. Os camelos bem tratados, luzidios, e o jovem a bater no seu ombro e a falar: Jabab, você é como os camelos, não existe carga que seja por demais pesada. E ria com a sua gargalhada solta, e ia alimentar os camelos, olhando para trás, com alegria transbordando no seu olhar. Jabab foi feliz, muito feliz, mas o seu encontro com o homem de Nazaré foi muito importante para a sua vida. Ele se tornou cristão, e aquele menino a quem ele havia transformado num homem de bem foi um dos mais valorosos cristãos, porque ele tinha que seguir Jabab, porque ele amava Jabab, porque a caridade, acima de tudo, é Jesus falando em nossos destinos.